Podemos É, iniciar, né? Vamos dar as boas-vindas e a boa noite, né, para aqueles que vão assistir, então, essa live, os internautas que estão conosco nesse canal. E lembrando que hoje o tema é um tema muito interessante, que é lá na Gênesis, capítulo 11, né, item 35 até o item 37, que é o tema emigração e imigração dos espíritos. Aí temos bastante assunto para tratar e, com certeza, o Espiritismo vai, através da obra kardeciana, nos esclarecer em diversas questões, que eu tenho certeza que o tema é, traz para nossas mentes, para o nosso pensamento, ok? Eu gostaria de iniciar, antes de passar a palavra para o Léo, para ele fazer a introdução dele, eu gostaria de fazer a leitura da passagem de João, ok? João, capítulo 14, e os versículos de 1 ao 3. Disse assim, João Evangelista: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Há muitas moradas na casa do meu pai. Esse é um tema bastante recorrente, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3. Eu acho que tem uma associação grande com o nosso tema, que é imigração e imigração dos espíritos. E aí eu queria que o Léo aproveitasse, né, já que a gente teve essa passagem bíblica ligada ao tema, falasse um pouquinho sobre a nossa temática de hoje. Com você, Léo. primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Davi, a todos que estão ouvindo. Imigrações e imigração dos espíritos. Antes de começarmos, começarmos a situarmos o que a doutrina espírita nos ensina, nos mostra, que aqui somos espíritos habitados neste corpo carnal, passageiro, e é como se estivéssemos numa nave estacionada aqui nesse momento presente, né? E a doutrina nos mostra, nos ensina em diversas obras que, principalmente na Gênese de Allan Kardec, que a população da nossa Terra não é somente a encarnada, né? É muito mais além. Não é só, a gente não pode só se basear nossa vida no que vemos, porque se formos nos entregar ao materialismo, a gente acaba não acreditando muito no que existe. Mas, graças a Deus, todos nós aqui, a gente tem um pouco de compreensão, a gente busca, porque todos nós somos meros aprendizes e aprendemos que existe essa migração, né? De gente que está aqui, gente que está lá, depois inverte os papéis, né? E imigrações tá intitulado num capítulo do capítulo 11, né? Da Gênese de Kardec. Ele fala sobre esse tema, que existe um intervalo. E onde ficam essas almas, né? Que aqui nós estamos aqui. E as outras almas? Onde fica esse intervalo? É bom te lembrar que essa época não existia tanta obra espírita, era mais o que Kardec codificou, mais as revistas espíritas. E hoje, graças a Deus,
temos diversas obras aí, principalmente a de Chico Xavier, que relata o outro lado, esse intervalo que o Kardec, há mais de 150 anos atrás, citou, e nas obras espíritas de Chico Xavier, relata mais detalhes, principalmente no livro Nosso Lar, que muitos já conhecem, e desvenda para nós este outro lado que, quando estamos aqui, acabamos nos esquecendo, né? E ele começa falando que no intervalo de suas existências corporais, os espíritos encontram no estado de erraticidade, ou seja, do outro lado da vida, e formam a população espiritual ambiente da Terra. E fala uma coisa? Não, é porque eu achei que você tinha terminado a sua introdução. Quer falar Ah, algo? tá, Pode tá. falar. Senão aí É, eu, uhum. eu entro na história. Tá só completando que pelas mortes de nascimento que há essa troca, né? De hoje estamos aqui, amanhã estamos lá do outro lado, e nessa busca de melhoramento, quando estamos aqui, é que vamos nos aperfeiçoando. E isso que a doutrina nos mostra, nos ensina sempre, dessa migração entre encarnados e desencarnados. Essa permuta, ela é natural e constante. Nascimentos e mortes acontecem o tempo todo, né? E como você estava reportando, lá na Gênese, Kardec fala dessa naturalidade, né? De que das mortes e dos nascimentos, dessa permuta nos mundos, né? Fiz a leitura de João, né? Lá a leitura da passagem bíblica do João, de que há muitas moradas na casa de meu pai. Isso é até um capítulo, é o título de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente porque Jesus já falava que nesse universo infinito, né? A ciência tem certeza que existe, não precisa ser espírita, né? Para saber que existe vida além, muito além da Terra, nesse universo infinito. A ciência já tem, digamos assim, embora não tenha entrado em contato com a vida extraterrestre, pelo menos de forma assim ostensiva, né, e evidente, a ciência, através dos estudos da ideia de probabilidade, pela quantidade de planetas que existe, a chance chega a 99,99%, né? Se a gente for falar. Isso, para a ciência, é certeza. 99,99% é admissão de certeza. E nós que somos espíritas, é evidente que dentro do espiritismo a doutrina traz muitas referências, né? A ciência procura muito a vida material, na forma material como existe aqui. Não se fala na vida espiritual, que a gente sabe que o universo é povoado, né? Então, além dessa movimentação que Kardec fala lá na Gênese, que é uma movimentação natural, né, de encarnados e desencarnados, dessa mudança para a erraticidade, existe a movimentação de espíritos entre os orbes, né? O espiritismo traz essa ideia, né? Então, eu queria explorar um pouquinho agora essa questão. O Léo falou mais sobre a questão dos encarnados e dos desencarnados, né, na mudança dos planos, mas a gente ainda tem, dentro do espiritismo, da doutrina, ainda muitas informações, né? Emmanuel, principalmente, trouxe para nós informações relevantes sobre migração, essa movimentação, porque emigrar e imigrar é uma movimentação de entrada e saída,
né? Então, entrada e saída do plano material, entrada e saída de um planeta, de um orbe. E Emmanuel, lá no Caminho da Luz, ele vai falar em determinados capítulos sobre essa movimentação. Isso é importante. A gente faz questão de indicar a, a, a referência bibliográfica. Então, Caminho da Luz é um livro maravilhoso, né? Trazida pela psicografia do Chico Xavier, e vai nos reportar, nesse particular, da temática que nós estamos abordando, exatamente a movimentação dos espíritos de Capela. Né? Capela é um planeta da constelação Cocheiro, a 42 anos-luz da Terra. O que significa 42 anos-luz? Significa que se você tivesse numa nave, numa aeronave, que andasse à velocidade da luz, ou seja, a 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 42 anos viajando na velocidade da luz para chegar lá em Capela. Então é um pouquinho distante, né? É bem longe para a nossa grandeza, ordem de grandeza humana. Mas esses espíritos reportou então o Emmanuel no A Caminho da Luz, de que uma legião, né, um grupo de espíritos vieram lá desse planeta, da constelação Cocheiro, para a nossa Terra, em uma determinada época da formação aí da humanidade, né? Muito interessante. Eram espíritos, Capela estava vivenciando um momento que a gente está vivenciando agora, um momento de transição planetária, e espíritos que ainda estavam muito apegados à maldade, cometeram vários erros graves. Então, pela misericórdia divina, foram encaminhados aqui para a Terra, que era uma situação mesmo da formação da humanidade, num momento de primitivismo, foram trazidos para cá para ajudar as espécies que estavam aqui, no caso aí, os humanos que estavam aqui, a avançar do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista das artes, né? Então, o grupo de Capela, né, dos exilados que vieram para cá, ajudaram a formar as etnias humanas, as principais etnias humanas, né? Até se faz uma referência à raça adêmica, que foram formados 4 grandes grupos, né, famílias, né, vamos pensar assim, dessa forma, que deram origem à humanidade, que foram os árias que povoaram toda aquela área ali, aquela região da Europa e da Ásia, um grupo que foi deslocado para a Índia, formando as castas, a civilização egípcia, muitos chegaram lá, e os israelitas, né, também. Então foram esses 4 principais grupos aí que vieram naquela época, nos primórdios da formação humana, isso há 10 mil anos, né, atrás, ou mais, enfim, 15 mil anos atrás, que é quando a ciência acredita que o homem estava povoando ainda aqui as 4 regiões do planeta, os 4 cantos do mundo, né? Então, é importante a gente pensar também nesse tipo, né, de movimentação. Então, em determinadas situações, a misericórdia divina faz essas realocações, dando oportunidade aos espíritos para
para continuar a sua escala evolutiva, para aprender. Muitos, né, através de dor e sofrimento, quando ficam aprisionados na maldade e no erro, insistem nesse tipo de comportamento, e eu acho que a gente está vivenciando, né, Léo? Aí acho que você poderia falar um pouquinho sobre essa situação aí do coronavírus, que toda vez que eu penso na pandemia, no momento que a gente estamos vivendo, a gente está vivenciando um movimento de emigração, né, de mudança, né, de movimentação, porque muitos espíritos estão partindo e muitos outros espíritos estão chegando, espíritos que vão trazer sabedoria, que vão trazer tecnologia. Bezerra de Menezes, numa psicografia, falou isso uma certa vez, né? Então, fala um pouquinho aí sobre essa situação aí da pandemia e essa correlação aí com a imigração e imigração dos espíritos. Né, perfeito. Eu vou usar uma expressão que o Kardec usou nessa Gênese. Ele fala: esse processo se assemelha a uma transfusão. Aí, hoje eu lendo, eu me recordei de quando uma pessoa necessita de fazer uma hemodiálise, né? É aquela filtração do sangue, porque se o rim para, ela vai fazer o tratamento e lá faz aquela filtragem. Aí eu fiz uma pequena comparação, não sei se vocês vão entender esse processo de nós estarmos aqui encarnados hoje como fosse uma hemodiálise. Hoje a gente está sendo filtrado para voltarmos ao nosso estado normal, que é espiritual. Então a gente precisa estar aqui para a gente se purificar. E eu recordei muito disso quando o Kardec citou essa transfusão. E a respeito da pandemia que você está falando, Davi, esse processo, com certeza, né? Eu estava acompanhando, acho que eu vi a última vez foi ontem, se não me engano. Foi ontem, foi hoje. Já foram cerca de 200 mil pessoas, já foram, né? Mas por que chama tanta atenção, né? Porque como é um estado comum do globo, né? Esse resgate coletivo chama atenção, mas o desencarne, encarne é a todo momento, é toda hora, era antes da pandemia, então sempre houve essa constância de indas e vindas e partidas, né? É que agora está mais evidência, né? Essas partidas em grande massa e todos nós, mesmo sabendo que a vida, que a espiritualidade, né? Que somos espíritos imortais, ninguém quer ir, né? Estamos aqui aproveitando essa oportunidade e nada mais do que justo e somos responsáveis, né? Então, temos que zelar pela nossa vida e pela vida do próximo. Então, esse retrato que a gente está passando, fica muito evidente essa mudança. Aí, eu grafei aqui, vou ler para vocês o que o Kardec falou. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, um exemplo nosso, igualmente se efetua entre os mundos, como você falou, né, Davi? Não é só o nosso globo que está nesse processo de indas e vindas, né? Cada um na sua escala evolutiva também existe processo de indas e vindas, né? Aí ele continua: quer individualmente nas condições normais, como eu citei, né, de diversos tipos de mortes, ou por grandes massas em circunstâncias especiais. É o que está passando hoje, esse resgate coletivo, onde muitos estão indo e muitos estão chegando. E eu lembrando disso, eu marquei aqui também, na Revista Espírita, tem uma mensagem aqui, que é na Revista Espírita de 1865, não, perdão, de 1864, que é um espírito Mesmer. E lá, eu não vou ler todo, que ele é meio grande, né? Eu vou só dar uma breve redução, um resumo, que ele fala, desde aquela época lá de Kardec, ele já pronunciava que iriam vir espíritos bem evoluídos para alavancar o espiritismo, né? Porque naquela época só existia o Kardec, os centros lá, pequenos lá, não tinha
essa abrangência como tem no globo hoje, em diversos países, principalmente o nosso, né? E ele já avisava que viriam os espíritos trazer mais informações, mais conteúdo que ia divulgar bastante essa doutrina. E hoje a gente está vendo isso, né? 150 anos depois se passaram e estamos aqui hoje conversando livremente, tranquilamente, refletindo, filosofando sobre isso. Então, essas mudanças, né, são normais, né? São normais e cabe a gente aprender com tudo, né? Com os resgates grandes e os do dia a dia também, que são comuns, né? Kardec já falava lá há 160 anos atrás, existe uma passagem, né, um item que está no último capítulo, se eu não me engano, é o 18 da Gênese, são chegados os tempos, ele fala da geração nova. Então, Kardec já vem, na Revista do Espírita também, ele já vem desde aquela época falando e que o mundo já vivenciava há 160 anos atrás. Você vê que a transição ela não é assim em 10 anos, em 5 anos. Né? Já desde a época do Kardec, o mundo já vem sofrendo as transformações que caracterizam a transição planetária. Eu só, aproveitando que fiz a interrupção aí do Léo, para no nosso chat aqui, o pessoal quiser perguntar, pode fazer, tá? A gente está aqui no chat conversando com a gente, com a Cristina, a nossa querida Cristina Marinho. A gente teve o Luca também participando aqui no nosso chat, a Rosane acabou de chegar agora, a Josi também. Um forte abraço aí para todos vocês, pessoal. Então, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, a gente, se souber responder, né, Léo? A gente responde, senão a gente vai no livro dos Espíritos, né? Que lá no livro dos Espíritos sempre tem as respostas. Muito bem. Né? Então, realmente, a questão aí da pandemia, ela está associada, eu vejo muito ligado, todas as vezes que eu faço a reflexão, evidentemente procuro, dentro das obras da codificação, a Irene chegou agora. Boa noite, Irene. Boa noite. Eu lembro dos flagelos destruidores, está lá no Livro dos Espíritos, e eu acho que é uma indicação. A gente já até falou um pouquinho aqui, porque volta e meia esse assunto volta, no Livro dos Espíritos, capítulo 6, na parte terceira, a partir da questão 737, você vai encontrar muita coisa legal sobre os flagelos destruidores, né? Os flagelos destruidores, para a gente poder refletir sobre o que vai acontecendo, e o importante, como o Léo falou, é que existe uma finalidade, né? Qual é a finalidade? Qual é a reflexão que a gente pode tirar dessa situação que a gente está vivenciando da pandemia? A questão 737 vai nos dizer, porque Kardec pergunta com que objetivo, então, Deus nos coloca a humanidade frente aos flagelos destruidores, né? E a resposta dos Espíritos é bem clara e direta, que Deus utiliza os flagelos destruidores como são vários, né? Os terremotos, os maremotos, os tsunamis, isso sempre veio acontecendo, né? Agora a pandemia, né? Houve a época da peste. Então, esses flagelos, dizem os espíritos, que eles fazem a humanidade progredir mais rápido, né? Então, esse choque que muitas vezes, né, ceifa muitas vidas, certamente conduz a humanidade a procurar soluções, porque estimula a inteligência, a ciência tem que pesquisar, certamente a humanidade, porque eu sempre penso, Léo, a humanidade não sairá mais a mesma. Não, não. 2019 vai ser, 2020 vai ser um marco, entendeu? O mundo de 2019 vai ficar para trás, os empregos serão diferentes, as Com relações certeza. trabalhistas serão diferentes, muita gente trabalhando em casa.
a internet como mecanismo de ensino. Eu que sou da área de ensino, estou vivenciando a educação à distância. Estou ouvindo a história da educação à distância desde 2000 e pouco. Já se fala em Não. educação à distância, mas nunca se teve, acho que a tecnologia, o momento não era apropriado também, né? E chegou agora a pandemia e as escolas estão todas plugadas nesse mecanismo maravilhoso que é a internet, mecanismo de pesquisa, e não adianta resistir. Muita gente resiste com dificuldade à tecnologia, tem que aprender para É. não ficar excluído, né? Para não ser ter a exclusão, não tem a exclusão social, tem a exclusão virtual, né? Ficar fora e saber fazer o bom uso dessas ferramentas. A gente conversa muito isso, né, Léo? Muito, muito. No bastidor a gente fala muito isso, que Né, esse Davi? né, é um processo que a próxima etapa em 2020, 2200 a gente vai estar, não com a internet, mas no pensamento, né, se desdobrando, se Né? encontrando. Então, são Só, algumas das nossas reflexões. aham. Só complementar o que você estava falando aí, Davi, sobre a educação, né? Eu via muito isso antes, um lado muito preconceituoso a respeito dos cursos à distância. Você via muito isso, é AD à distância, não vale, não, não tem muito conteúdo, né? Não vale a pena. Pô, mas é uma ferramenta maravilhosa. A gente está vendo aí, fomos obrigados a nos adaptarmos a isso. É uma ferramenta que uma simples aula pode multiplicar e por milhares de vezes, né? A gente vê, no meu caso, estou fazendo um curso também online, agora dei uma pausa, mas estava fazendo antes disso, né? E a gente via uma aula podia ser expandida para diversos alunos no Brasil inteiro. Então, isso é fantástico. Saber usar com consciência é muito bom. E a gente viabiliza, né? Não pode questões de distância, questões de transporte, de locomoção, e não que os encontros presenciais desaparecerão, que as escolas desaparecerão, mas é mais uma ferramenta, né? E isso é evidente. É uma ferramenta que entra na educação, acho que de forma definitiva, né? É Mas perfeito. a gente estava falando dos flagelos, né? Isso. A pandemia como um flagelo, né? E um elemento promovedor dessa movimentação, porque imigração e imigração. Ó, a Thelma chegou agora há pouco, né? Boa noite, Thelma. Esqueci de Boa uma grande noite. amiga de falar no nosso chat. Então, os flagelos destruidores, ela, de certa forma, se associa à temática, porque é um mecanismo que tem sido empregado, né, pela divindade, por Deus, exatamente para despertar na humanidade essas reflexões que a gente vem fazendo, né? E Kardec pergunta na questão 739 com muita propriedade, né? Gosto sempre de fazer as referências aos textos de Kardec. Então, lá na questão 739 do Livro dos Espíritos, ele pergunta sobre se esses flagelos são úteis, né? Uma vez que levam pessoas boas. Primeiro, antes de dar a resposta aqui dos espíritos, né, que a gente pode ir lá pesquisar, eu acho que vale a pena reforçar aquilo que você falou anteriormente, Léo, que somos espíritos imortais. Nós, espíritas, né, como o Cláudio estava falando aqui, ó, realmente a doutrina espírita nos habilita à compreensão desses momentos, porque mesmo que a gente seja atingido, um parente próximo seja atingido, ou mesmo nós soframos ou venhamos a sair desencarnar, sair do corpo por conta de uma situação dessa de flagelo destruidor, é, a gente sabe que a vida ela não se extingue com a morte do corpo físico, que somos todos espíritos, que vamos voltar outras vezes, que lá no plano espiritual,
na verdadeira vida, encontraremos pessoas que nos amam, mães, pais, a nossa família espirituais, que já foram pais e mães, irmãos, pessoas próximas em encarnações anteriores, estarão lá junto com a gente para nos fortalecer, né, para nos apoiar nesse momento transitório. Então, realmente a doutrina nos alerta, nos consola, né, realmente nos dá essa compreensão. Então, sejamos sobretudo, um elo importante para levar esperança para as pessoas, né? Vejo muitas pessoas entrando, algumas já tinham o síndrome do pânico, né? E com essa massificação das mídias, eu acho que as pessoas adoecem, né? Quem estava doente já do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, psíquico, tem as doenças agravadas pelo isolamento, e a gente o espírita tem que estar sempre otimista, levando a palavra do evangelho, levando resignação, levando para as pessoas uma palavra amiga, né? Importante nesses momentos. Mas então, eu não falei a resposta dos espíritos, né? E eles falam que muitas das vezes esses flagelos eles são muito úteis, né? E muitas das vezes eles mudam as condições de determinadas regiões. Então, determinadas regiões precisam sofrer um desencarne coletivo, por exemplo, para que seja estimulado, por exemplo, a solidariedade, né? A gente vê, às vezes, nesse tsunami aí que devasta regiões da Oceania, que devastou nos anos anteriores, como aumenta a solidariedade, como, de repente, é isso que precisa aquela região. Agora, na questão da pandemia, eu acho que é a humanidade toda, né? Aqui não escapou ninguém. O pobre, o rico, né? Aquele que mora no norte, aquele que mora no sul. Então, bem assim abrangente, né? Atingindo toda a humanidade, que a gente possa tirar as lições aí desse flagelo. E, sobretudo, aproveitar, porque esses momentos de crise, Léo, eu tenho um pouco assim um lado empreendedor, né? Eu vejo oportunidade para aprender, oportunidade para ajudar quem precisa, se a gente tiver condições, né? E isso eu acho que o trabalho no bem, ele não pode parar, né? A gente tem que continuar, apesar da adversidade, se adaptar, né? Aqui não estamos falando ninguém aconselhando ninguém a sair, a querer resolver os problemas da humanidade, sair sem máscara, não fazer higienização, não é nada disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. A gente usar da inteligência, refletir sobre como a gente pode... por exemplo, nós estamos aqui falando de Jesus, nós estamos falando de espiritismo, levando a palavra a quem não conhece o espiritismo, né? Quem tem dúvida, é uma forma de se engajar nesse trabalho do positivo e do bem, tão necessário. E existem outras formas, né? Muitas formas de ajudar o próximo. Então, que cada um possa pensar e botar a mão. Agora é a hora de botar a mão na massa. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos ajudar as pessoas, porque a humanidade precisa disso. É o amor. Precisa. Precisa do amor, Léo. Essa pandemia veio exatamente para que o ser humano deixe o egoísmo de lado, deixe o orgulho de lado e passe a se transformar, né? A realizar a transformação interior tão necessária, se tornando mais solidário, mais fraterno. Fraternidade, acho que essa é a palavra. Com certeza. E o amor não tem religião, não tem credo, não tem cor, não tem nada, né? O amor, ele pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, né? E você falou importante dessa parte da adaptação, né? Todos nós somos capazes de nos adaptarmos, de nos reinventarmos, né?
E esse chamado é para todos nós. Até acho que o Luiz Cláudio falou aqui, o momento de despertar para todos sem distinção, né? Serve para todo mundo. E essa doença agravou doenças, né, do corpo e da alma também, né? Qualquer tipo de fraqueza nesse momento tocou na ferida essa pandemia aí. As doenças da alma refletem no corpo, Com né? O certeza, espírito né? é que é o doente, né? O corpo, ele vai refletir, refletir a realidade do espírito. Mas, Léo, a gente já está encaminhando para o final, né? O nosso passou rápido o nosso bate-papo, né? Mas a gente falou bastante, né, sobre o tema. Né? Passa muito rápido. Antes de você fazer as suas considerações finais, eu gostaria de divulgar para o pessoal o tema da nossa próxima live na terça-feira que vem. Terça-feira que vem deixa eu olhar aqui no calendário, é o dia 5 de maio. Estaremos no mesmo horário, às 21 horas, 5 de maio, com o tema Código Penal da Vida Futura. É um tema lá do céu e inferno. Vamos abordar essa temática. Então, Léo, segue aí com suas considerações finais. Né? Eu vou lá no livro Roteiro de Emmanuel Chico Xavier, no capítulo 8, que o título é A Terra, e eu gostei do primeiro parágrafo, que ele começa falando que a Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva, né? Essa nave mãe Terra que nos abrigou devido, como todos sabemos, à misericórdia de nosso Senhor Jesus, que conhece cada um de nós, sabe de todas as nossas dificuldades, nossas limitações e compreende cada nosso momento. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui. Para quem não tem mais corpo, aproveitar para se aperfeiçoar do outro lado. Então, a todo momento, Deus nos chama para nos melhorarmos, né? De evoluirmos cada dia, dando um passinho de cada vez. Não adianta a gente querer ter a ambição de conquistar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Cada coisa devagarinho e aos pouquinhos a gente vai evoluindo, porque a natureza não dá saltos, né? É só a gente prestar atenção na natureza, do nosso lado, como que funciona a semente, né? Você plantou, tem seu tempo de germinar, ela vai crescer, dar seus frutos, então vamos devagarinho, mas sempre constante, né? Eu lembro uma frase de Chico falava que ele sentia um verme caminhando bem lentamente, né? A humildade do nosso O grande Chico Chico, né? era Pô, muito se humilde. ele se considerava um verme que andava, se arrastava, pô, não quero nem pensar que eu sou, né? Então, essa humilde ilustração que ele deu Tem a história da pulga também, né? Que ele era a da, pulga do leão. Mas isso é uma né? outra história. Com certeza. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estar aqui. Se o dia está dessa corrigenda forte, vamos aprender, né? Então, vamos tirar lições de tudo e que temos a melhorar e agradecer. Porque é muito fácil a gente agradecer quando está tudo bem, quando está sol, quando você tem trabalho, quando você tem saúde, família. É muito fácil. O difícil é você agradecer naqueles dias difíceis, com dificuldade, mas a gente tem que, cada dia, fortalecer a nossa fé, confiar, que essa é a nossa palavra, né? Porque fé não é só você acreditar, você tem que confiar em Deus, que Ele quer sempre o nosso melhor. É isso. Eu acho que também, nas minhas considerações finais, eu não vou ser breve, né? Mas eu vou trazer uma reflexão que eu tenho sempre me reportado a ela, primeiro, de que nós temos um governador planetário, que é o Cristo, né? Então, tudo que está acontecendo não está solto, né? Sem um propósito, acontecendo sem a permissão dos espíritos superiores do Cristo, que é o nosso governador. E segundo, que é a reflexão que eu faço sempre, Jesus, ele tem um poderoso instrumento,
É poderoso instrumento que controla a humanidade, exatamente essa questão aí do ir e vir, da imigração e da imigração dos espíritos. Ele controla o nascimento e a morte dos espíritos. Quem vai nascer no nosso orbe tem que ter a permissão do Cristo. Quem vai desencarnar também. Então, se o Cristo quiser transformar esse planeta em um planeta regenerado, ele não leva muito tempo, porque ele controla a chave do nascimento e do desencarne. Ele leva aqueles que não estão preparados para o planeta de regeneração e encaminha eles para outro orbe e abre, digamos assim, a possibilidade para espíritos que estão em uma situação melhor. Mas isso é uma questão que cabe ao Cristo, e certamente ele está no controle ali, ó, abrindo e fechando a chave do nascimento e da morte. É isso. Então, desse agradável e integrante tema que a gente debateu hoje sobre o espiritismo, a emigração e imigração dos espíritos, vocês podem deixar perguntas, se quiserem, para a gente estudar e pesquisar, né, encaminhar aí para vocês. A gente continua respondendo ali depois no Facebook, lá no chat. E até a semana que vem, né? Até a semana que vem, no dia 5, às 21 horas, a gente vai tratar do Código Penal da Vida Futura, não é isso? É Então, isso que aí. Jesus esteja com todos nós, que o amor do Cristo esteja presente em nossos corações e que tenhamos uma semana realmente de bênçãos. E até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus, meus irmãos. Boa noite Tchau, a todos. boa Tchau, noite. tchau.